Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1100. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo, Juventude Internacional pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Terceiro jogo, Novo Hamburgo e Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Hamburgo a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Caxias nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo, Tombense e América Mineiro pelo Campeonato Mineiro. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Quinto jogo, Brusque e Marcílio Dias pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Marcílio Dias nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sexto jogo, Criciúma e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo, Portuguesa de Desportos e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Portuguesa de Desportos a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo, Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo, São Bernardo e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Água Santa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo, Ponte Preta e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da Ponte Preta a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo, Atlético Bilbao e Barcelona pela La Liga. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Bilbao a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo, Bragantino e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Vasco da Gama e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já a Portuguesa nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 14º jogo, Volta Redonda e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.